Cartoon Cat não é só um creepypasta comum, ele é a creepypasta. Cartoon Cat é simplesmente um dos monstros mais horripilantes e amedrontador que eu já vi em toda a minha vida. E ele foi um dos principais culpados pelo meu medo de sair de casa à noite. Aquelas características dele de mudar de forma, tamanho e espessura fazia com que você sentisse medo de tudo, pois ele poderia se tornar quem ele quisesse e quem você menos esperasse. Tem personagens que você vê e esquece, e tem outros que você vê e alguma coisa fica errada depois. Você pode estar no seu quarto, no escuro, celular na mão, tudo normal, mas de repente o silêncio parece diferente e você não sabe explicar o motivo. O Cartoon Cat é simplesmente esse tipo de coisa. Não é só um monstro da internet, não é só uma creepypasta famosa e nem é só um personagem assustador. Ele é na prática uma mistura de ideia, estética e medo coletivo. E quanto mais você entende sobre ele, mas ele parece deixar de ser só uma criação artística e começa a parecer uma presença conceitual. Tudo isso vem do trabalho de Trevor Anderson. Ele não é só um criador comum de monstros da internet. O que ele faz é quase o oposto disso. Em vez de desenhar criaturas em um fundo neutro, ele insere essas criaturas dentro de contextos reais. Estradas comuns, céus normais, prédios abandonados, fotos que poderiam existir. E isso muda tudo. Porque o cérebro humano não reage igual a desenho. Ele reage como se fosse evidência. Foi assim que surgiram criaturas como Siren Head, que parece uma entidade impossível em escala gigante, escondida em áreas rurais. Mas, diferente de outras criações de Trevor, o Cartoon Cat não parece só uma criatura estranha. Ele parece uma corrupção de linguagem visual. A origem estética dele vem dos desenhos animados antigos, principalmente da era dos anos de 1990 e de 1930. Aquele período onde a animação ainda estava aprendendo a existir, personagens com corpos elásticos, olhos grandes, movimentos exagerados, como Felix, The Cat e as primeiras versões do Mickey Mouse. Naquela época, os personagens não tinham tanta realidade anatômica e eles eram mais simbólicos do que realistas. Braços esticavam sem limites, rostos mudavam de forma, expressões eram quase teatrais e, olhando hoje, isso já teve um leve desconforto natural. Não porque é assustador, mas porque é estranho. E o Trevor pegou exatamente esse estranho leve e empurrou até virar o horror que a gente conhece. O Cartoon Cat é a versão onde esse estilo não é mais inocente. Ele é um ponto onde a estética antiga de desenho animado deixa de ser nostalgia e vira algo completamente errado. Ele tem corpo preto, como um personagem de tinta ou sombra, luvas brancas, lembrando personagens clássicos, olhos vazios ou extremamente simples, e um sorriso que não parece humano, nem animal, nem caricatura. Mas o verdadeiro terror dele não está no design parado, está na forma como ele existe em movimento. O Cartoon Cat não se move como um ser vivo, ele não obedece continuidade física, ele não anda de um ponto ao outro, ele salta. Ele aparece em posições diferentes como se a realidade estivesse cortando frames, como se o mundo estivesse com lag. E isso é extremamente importante dentro do horror dele, porque o cérebro humano depende de continuidade. Se algo se move, você espera uma trajetória, mas o Cartoon Cat quebra essa expectativa. Ele não segue trajetória, ele simplesmente muda de estado. E isso cria uma sensação que muita gente descreve de forma parecida. Ele não parece se mover, ele parece já estar em outro lugar quando você pisca. Agora entra a parte mais famosa da lenda dele, as histórias, porque o Cartoon Cat não tem uma história oficial fechada. Ele não tem origem canônica clara, não tem um evento específico de criação, não tem uma narrativa única. E isso é proposital dentro do estilo Trevor. Mas a internet criou várias interpretações. Uma das mais conhecidas falas de locais abandonados. No fim das contas, Cartoon Cat nunca foi apenas um monstro. Ele é a prova de que algumas coisas conseguem nos assustar sem precisar existir de verdade. Porque o que torna ele perturbador não são seus dentes, não é seu tamanho ou até mesmo sua aparência. É a sensação de que ele não deveria existir. E mesmo assim, parece fazer sentido quando você olha para ele. E o Trevor pegou uma estética esquecida pelo tempo, algo que deveria representar diversão e nostalgia, e transformou isso em uma figura mais marcante do horror moderno.
E talvez seja por isso que Cartoon Cat continue tão relevante até hoje. E não porque ele seja um monstro mais forte, não porque ele tem uma história mais complexa, mas porque ele consegue fazer algo que poucos personagens de terror conseguem. Ele faz você olhar para algo familiar e sentir medo. E no momento em que um simples desenho animado consegue provocar essa sensação, talvez ele já tenha cumprido seu papel. Talvez essa seja o verdadeiro horror de Cartoon Cat. Não o que ele é, mas o que sua mente faz com ele depois que você vê o que vê.